Bom, boa tarde a todos e todas. Em nome da nossa diretora, Cileia Macieira, gostaríamos de recepcioná-los aqui e agradecer a participação de todos presentes e também àqueles que irão assistir à gravação posteriormente, porque no momento agora não está podendo assistir. Mais uma vez, sejam bem-vindos esse Museu Convida, Consciência e Visibilidade, fazendo alusão aí à exposição que foi inaugurada ano passado e que está vindo agora para o prédio da Lâmina 3, será inaugurada amanhã, e nós temos o prazer de receber a desembargadora Patrícia Ribeiro Serra Vieira, que fará a fala de abertura. Ela é vice-presidente dos Comitês de Promoção da Igualdade de Gênero e de Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual e da Discriminação, os COGENS, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E também é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida Unirio. Desembargadora, fique à vontade. Muito obrigada pelo seu tempo. Então, eu também dou boa tarde a todos, a todas. Dizer que é um grande prazer abrir esse evento, a nossa roda de conversa, uma roda de conversa, pode-se dizer, emblemática para os COGENS também, porque todos sabem que nós temos projetos que envolvem a questão do racismo, questões de discriminação racial, que são questões muito sensíveis a nós, no que diz respeito, inclusive, a políticas públicas, que envolvem a judicialização, até hoje, por incrível que pareça, e essa roda de conversa, para mim, é mais sensível ainda, porque nessas apresentações que nós fizemos aqui previamente, que Tainá muito gentilmente intermediou, eu tive o prazer de conversar aqui com a Tatiana Brandão e com o Maximiliano de Souza, os nossos historiadores, O Maximiliano é museólogo pela Unirio, Tatiana é historiadora pela Unirio e eu também professora de Direito pela Unirio, então, assim, nós somos três, por incrível que pareça, três colegas pela Unirio, esse tempo inteiro, e aqui nessa roda de conversas estaremos juntos. Eu também queria agradecer a Cileia Macieira, diretora do nosso Museu de Justiça, que muito envolvida, a despeito de estar agora num período de férias, muito envolvida com essas exposições e com todas essas atividades, pode-se dizer assim, incansáveis, nessa roda de conversa de consciência e visibilidade, nós podermos trazer essa transparência com relação à nossa própria cidade do Rio de Janeiro, que na época do Império, a despeito de ser vista como uma colônia, era a capital imperial no século XIX e acolheu inúmeros, pode-se dizer assim, viajantes, mas que se tornaram imigrantes. Essa é a grande notabilidade que nós deveríamos ter pensado na época, que chegaram aqui nesse cenário tão bonito, mas que se tornaram e se viram escravos, trazendo um conflito cultural tremendo que, na verdade, perdura até hoje, com grandes, pode-se dizer assim, diferenças sociais e econômicas que nos abalam, e só quem mesmo, como nós temos o nosso projeto Quem Sente na Pele, nos COGENS, só mesmo quem pode falar é quem sente na pele, quem estuda essa questão. Então, nada melhor do que nós ouvirmos os nossos convidados, os professores, nossos convidados, que sempre serão professores, todo historiador é professor, pode se sentir na verve, e dizer que é um grande prazer estar aqui com os senhores. A Tainá será a nossa mediadora e eu serei todo ouvidos até o final, ficando aqui muito curiosa a despeito de um assunto tão sensível e uma questão que já deveria estar mundialmente superada
para que todos nós pudéssemos viver felizes e de forma muito digna em todo o mundo. Então, eu, assim, quase que posso dizer, damos por abertos os nossos trabalhos, a nossa conversa. Muito obrigada pela deferência. Muito obrigada, desembargadora, pela sua fala, pela sua abertura. Agradecemos pelo seu tempo. Então, vamos lá para a nossa roda de conversa. Vou dar aqui o pontapé inicial como mediadora. Quero me apresentar, acho que eu não me apresentei ainda. Sou a Tainá Luiz de Maria, historiadora aqui do Museu da Justiça. Também fui curadora da exposição Consciência e Visibilidade, Caminhos de Luta por Liberdade. Curadoria essa que contou muito com o apoio e também produção dos meus colegas aqui do gabinete e também do Max, que foi o museólogo que ficou mais envolvido, né, com a produção desde o início da exposição. Então, gostaria de passar a palavra para a Tatiana, para ela começar aí, dar o pontapé inicial para essa conversa fluir. Boa tarde a todos, a todas, né? Primeiramente, queria agradecer o convite, né, do Museu da Justiça e da presença dos COGENs, né, na figura da desembargadora Patrícia aqui presente, né? Justamente nesse espaço, para a gente poder conversar um pouco e trazer à tona essa temática, né? A temática da própria exposição, que é consciência e visibilidade dessas pessoas, desses escravizados que fizeram e fazem parte da nossa história e que por um longo período, né, passaram por um processo de apagamento histórico, né? E aí, dentro desse contexto, eu queria muito trazer um pouco da nossa história, um pouco da história da nossa pequena África. E aí, falando de pequena África, né, trazer um pouco do multiartista Heitor dos Prazeres, que no início do século XX foi ele que trouxe esse termo, né, e falou que a região portuária aqui do Rio de Janeiro até a Cidade Nova parecia uma África em miniatura, justamente caracterizada por esse local de herança dessa diáspora africana e todas as resistências posteriores, né, que se deram por meio do trabalho, da cultura, da religiosidade, da musicalidade, né, ao longo de todos esses anos, que vão designar atualmente a pequena África como um todo. E é uma região aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, que muitos não conhecem. E é tudo isso consequência dessa invisibilidade, de todo esse processo de apagamento que nós tivemos na nossa história e que a gente vê até os dias de hoje, né? E a gente falando dessa pequena África, né, é um território que ganhou atenção mundial a partir das obras do Porto Maravilha, né, em 2011, que teve o objetivo de revitalizar e promover o desenvolvimento dessa região, que, não sei se vocês lembram, a gente tinha ali a perimetral, então era uma região um pouco degradada, violenta. Então a gente teve esse projeto do Porto Maravilha para justamente desenvolver, né, trazer um pouco mais de embelezamento para a cidade, e a gente pode fazer diversos paralelos com relação a isso, né? Até na época de Pereira Passos, né, do início do século XX, né, todos esses projetos de embelezamento da cidade. E aí foi durante essas obras de 2011, né, quando a cidade do Rio estava se preparando para esses mega eventos, né, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né, 2014 e 2016, que a gente vai ter descoberta do Cais do Valongo. E aí, todo esse cenário que estava um pouco apagado, um pouco não, completamente apagado, vai começar a mudar, né? E aí, com os avanços dessas pesquisas sobre o Cais do Valongo, a memória da escravização vai trazer à tona esse símbolo, um local símbolo de toda essa diáspora africana dos séculos XVIII e século XIX, por ser a região, e a gente está falando ali a região do Valongo como um todo, a maior porta de entrada dos escravizados no Brasil. E a gente está falando aí de todo um processo de diáspora africana, que foram 12 milhões de escravizados que foram retirados de África, trazidos para as Américas, e o Brasil recebeu aí mais de 4 milhões de escravizados. E aqui, por onde a gente muitas vezes passa sem conhecer muito, né, a gente recebeu uma grande quantidade, né, desses escravizados que vieram para cá.
E aí, justamente por conta de toda essa relevância histórica, em julho de 2017, a gente vai fazer aí agora, né, 7 anos, vai receber o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco, representando aí o Cais do Valongo, um dos maiores crimes contra a humanidade, que foi o tráfico transatlântico e a escravização dessas pessoas africanas e seus descendentes, né? E aí cabe a gente falar também, né, que o Cais do Valongo ele está justamente no local do tombo como um sítio de memória sensível. Esse sítio de memória sensível, e aí no mesmo capítulo que os campos de concentração de Auschwitz, por exemplo. Então, é um sítio muito importante, não só para a nossa história do Rio de Janeiro, como no Brasil, mas como mundialmente, né? A história global como um todo. E a gente falando aqui de Rio de Janeiro, de Pequena África, dessa região aqui, né, no coração da cidade, essa Pequena África vai ter, assim, 4 pontos principais, né, que é o Cais do Valongo, que vai ser esse porto de entrada, né, esse símbolo dessa região de entrada dos escravizados. A gente vai ter um mercado, né, que vão ser as diversas casas de venda. Então, a gente vai ter todo um complexo mercantil que vai ser, né, transladado aqui da região da Praça 15, também fica aqui na região central, né, do tribunal, vai ser tirado em 1774, justamente para um local mais afastado da cidade, justamente para tentar mascarar todo esse comércio. Então, a gente vai ter a transferência do cais, né, que era aqui no Porto do Rio, era aqui na Praça 15. A gente vai ter para o Cais do Valongo, a gente vai ter essa transferência dos mercados todos de compra e venda, dessa mercadoria humana, que era como eram tratados, né, cosificados, tirados dessa humanização dessas pessoas. A gente vai ter a transferência também do cemitério dos Pretos Novos, e a gente vai ter também um local, que era o Lazareto, que é justamente para recuperar essa saúde dessas mercadorias, né, entre aspas, para serem vendidas posteriormente. E aí a gente vai ter justamente os Pretos Novos, né, que vai ser a maneira como a sociedade escravocrata desse período vai chamar aqueles que ainda não tinham sido vendidos, né, essa mercadoria nova, recém-chegada, né, ao continente africano. Aqueles que ficavam doentes, morriam, eram encaminhados, eram jogados nesse local, à flor da terra, né? Sem nenhum ritual religioso, ou no mínimo respeito às crenças dessas pessoas. E é considerado o maior cemitério já encontrado das Américas, com a estimativa de 20 a 30 mil corpos de homens, mulheres e crianças que foram jogados nessa região, nesse território. Então é muito importante a gente conhecer, né, toda essa história que envolve todo o nosso passado que a gente tem, que reverbera as consequências até os dias de hoje. E justamente, né, trazendo assim esse paralelo com a consciência e visibilidade, trazer justamente essa consciência e visibilidade da nossa história, desses homens, mulheres e crianças que foram trazidos para cá. E, assim, trazendo outro paralelo assim, com o carnaval, né? A Mangueira, por exemplo, a escola de samba no próximo ano, né, 2025, vai tratar justamente da vivência de toda essa população, né, a partir da chegada na região da Pequena África, revelando toda essa história flor da terra, né, dando um novo significado e expressão, exaltando essas vidas negras. Então, é muito importante a gente visibilizar, né, trazer, né, toda essa história à tona. E seguindo assim sobre o cemitério dos Pretos Novos, né, é considerado o maior cemitério dos escravizados das Américas até hoje encontrados, né? Que foram falando um pouco bem rapidamente, né, durante as obras de residência de uma casa, que era o casal Mercedes e Petrucci, em 1996, eles encontraram diversos ossos humanos, né? E aí, falando bem rapidamente com relação a isso, né, eles, por conta própria, instituíram, né, o Instituto Pretos Novos, justamente para valorizar a memória daqueles que ali foram jogados, com ação de preservação, de pesquisa histórica, arqueológica, cursos e visitas guiadas pela região, para justamente trazer essa história para toda a população, né, aqui do Rio de Janeiro. É uma frase que eu gosto bastante, não sei se vocês conhecem, nossos historiadores, do Sidney Chaub. A cidade que esconde é ao mesmo tempo a cidade que liberta.
E essa frase de Chalub vai trazer justamente à tona essa cidade negra, esse Rio de Janeiro negro, né? Essa cidade esconderijo, quando ele fala que justamente nas décadas de 1830 a 1870, as redes de sociabilidade da população negra, dessa população escravizada, entre os que coexistia com livres e libertos, né? Vão se configurar em diversas práticas sociais, políticas, em busca da liberdade, que vão modificar pouco a pouco esse cenário da capital, mostrando o fortalecimento dos laços, né, a conscientização em busca dessas mudanças e a construção de novos sentidos de liberdade. Então, a ideia de viver sobre si, que a gente vai ter muito em diversos processos criminais da época, é muito importante para a gente analisar a própria acepção do negro escravizado que tinha sobre ele mesmo, né? E a sua visão sobre a própria liberdade, de conseguir conquistar sua autonomia, né? Enquanto trabalhador, né? Está falando de trabalho escravizado. Por mais que tenha tido toda uma desumanização, né? Tirando esse conceito de trabalho, né? Eles também se viam enquanto trabalhadores. Então, é muito importante a gente trazer esse significado social que conferiu esses indivíduos, né, esse sentido político de romper justamente a continuidade dessa escravização por meio dessa autonomia, essa liberdade de ir e vir, né, que vão justamente demonstrar que eles podiam existir fora de todo esse controle, desse sistema de controle e opressão que a gente tinha na sociedade. Vai permitir justamente essa autonomia, né, dentro dessas restrições que a gente tinha, né, mas que eles conseguiam sim buscar espaços onde pudessem tomar decisões, né, e agir por conta própria. A gente passou por diversos processos ao longo da história que justamente tentaram mascarar isso, né, invisibilizá-los, né. Então é muito importante a gente sempre bater nessa tecla, né, trazer justamente a consciência dessas pessoas, né, que muitas vezes, por muito tempo, foram tiradas, né? Foram tiradas essa subjetividade, essa consciência de si, né? De desmistificar essa questão de que ele não sabia o seu lugar na sociedade, né? Que era destituído de liberdade de pensamento, né? E a gente vai ver o contrário, né? Diversas formas de posicionamento, para além dessa dualidade de passividade, de resistência, né? Reforçando o quanto esses trabalhadores que foram escravizados lutaram para transformar, né, a sua realidade e mudar suas condições dentro da sociedade escravocrata, né? Então é importante, né, a gente ter esse espaço aqui, essa roda de conversa, para a gente romper justamente essa barreira da desumanização a qual eles foram, né, tratados, né, de trazer essas condições de vida, as trocas entre trabalhadores livres e escravizados, os meios em que cada um estava inserido, que vão repercutir na construção da subjetividade, da identidade, da consciência dos próprios valores, da gente enxergá-los não como seres passivos ou resignados, né, mas como pessoas que foram além dessa denúncia da violência, né, que buscaram essa construção social da própria identidade, da identidade enquanto população negra, né, e todos esses processos constantes de lutas por direitos, por dignidade, né, que vão emergir num contexto dessa sociedade de exploração, de opressão e na busca justamente de se inserir de diversas maneiras na sociedade, né? Esse espaço, né, agradecendo mais uma vez a presença da desembargadora Patrícia, né, do desembargador Wagner também, né, que sempre tem essa visão, essa possibilidade, né, do COGEN, de a gente justamente, né, mostrar essa consciência, trazer essa visibilidade e valor a essas milhões de pessoas que foram arrancadas dos seus lares para construir esse país, né? Ter a base da nossa sociedade, né? Que a gente não pode esquecer como essa sociedade foi construída, né? A partir de quê, né? A partir de qual trabalho? E aí, para só encerrar aqui minha fala, meu tempo está acabando. A Tainá não me matar. Fique tranquila. É importante, né, se a gente justamente ter esses espaços, né, e aí que eu comentar também, né, na presença, né, da desembargadora Patrícia, né, de todo o trabalho dos COGENs, né, que a gente teve uma palestra ano passado, né, esse ano tivemos a Trilha da Memória pela Pequena África, justamente para
trazer, né, essa visibilidade, essa consciência a toda essa população negra. Além disso, né, dentro aqui do tribunal, por exemplo, tem um outro projeto, que é o Circuito Cultural, com a Secretaria de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, em que a gente leva os jovens dos projetos que o tribunal atua pela Pequena África, para que eles possam também conhecer um pouco da sua própria história, né? Então, é importante a gente ter esses espaços, né? Ter o Museu da Justiça com essa exposição, né? Para justamente mostrar, né? Trazer essa visibilidade a toda essa população. Fora isso, também, acho que eu nem tinha contado antes, né? Faço parte como colaboradora da Comissão Estadual da Verdade, né? Da escravidão negra aqui no Brasil, a convite do Dr. Humberto Adame, da OAB, que foi fruto da palestra justamente com o doutor, com os Cogéns, ano passado, né? Com quem eu tive a honra de dividir a mesa na palestra. E para encerrar, deixa eu lembrar do provérbio do Sankofa, né? Que nunca é tarde para a gente voltar e apanhar o que ficou para trás, trazendo justamente essa ideia dessa necessidade de a gente olhar para o nosso passado, a fim de que a gente possa construir um novo futuro, né? E é muito importante a participação de cada um, o olhar de cada um nessa construção. E acho que eu vou ficar por aqui um pouquinho, depois a gente conversa mais um pouco. Muito bom, Tatiana. Muito obrigada pela sua fala, Obrigada. pela sua contribuição aqui. Eu acabei não te apresentando, para quem não conhece, Tatiana Lima Brandão é servidora aqui do TJ, é mestranda na Universidade Federal Fluminense, historiadora e também formada em administração pública e gestão do turismo. E ela atua também como guia de turismo na Pequena África desde 2014. Tatiana, sua fala me fez lembrar demais o processo de construção da exposição juntamente com o Mats, né? Essa exposição ela veio como uma parceria com a universidade, com a Universo, né? Universidade de Salgado de Oliveira, lá em Niterói. Professoras, lembro agora da professora doutora Márcia Amantino, do programa de pós-graduação em História. Ela chegou com muitas cópias das pinturas de Debré e Rugendas, né? Então nós tínhamos que partir né, dessa contextualização do século XIX a partir dessas imagens de Debré e Rugendas, né? E era para ser uma exposição que fazia alusão também à consciência negra, mas a gente não podia cair na armadilha de falar da consciência negra pegando ou colocando escravizados os negros do século XIX, século XVIII, século XVII aqui no Brasil, como agentes passivos, né? Como à espera de talvez de um branco salvador na figura de Princesa Isabel para libertá-los. Então, nossa preocupação desde o início foi colocá-los como ativos nesse processo histórico, como uma lembrança de que a abolição não veio como um favor, mas veio por algo conquistado, depois de muitas revoltas e depois de muita rebeldia, né? Entre aspas. Acho que para compartilhar um pouco desse processo, a gente pode passar a palavra para o Maximiliano de Souza, que é museólogo aqui do Museu da Justiça, mestre em educação pela Unirio, e, ele atua como colaborador aqui no Museu da Justiça em projetos tipográficos, pesquisador em memória e patrimônio, educação patrimonial no samba e do carnaval desde 2007. Mats, muito obrigada, viu? A palavra está com você. Boa tarde novamente. Boa tarde, Excelência, né? Obrigado por essa participação aqui, essa sua presença. Tatiana também, obrigado aí pela presença, também participação. Eu vou falar, Tainá, né? Eu vou falar mais da perspectiva da minha participação no projeto, no desenvolvimento do projeto junto com a Tainá, porque, como ela bem citou, esse projeto foi uma parceria, né, com a Universidade de Salgado de Oliveira, programa de pós-graduação, e partiu de um convite, né? Eu acompanhei, fui designado pelo meu chefe Marco Antônio a acompanhar o chefe do SEATA, o Gilmar, para conhecer um acervo que estava sendo disponibilizado pela Universidade de Salgado de Oliveira. E a gente partiu para um projeto de exposição. Só que eu não sabia bem do que se tratava, a gente não sabia, né? Nós fomos com a equipe do
de Niterói, e lá foi quando nós tivemos a real, né, noção do qual era o acervo que estava sendo disponibilizado. Tivemos uma excelente visita, né? Fomos acompanhados lá, conhecemos o programa de pós-graduação, e essa parceria já existia já há um tempo, mas a parceria da exposição veio depois. E foi quando eu deparei com o acervo assim, importantíssimo, mesmo sendo reproduções, né, de Debré e Rugendas, e a gente viu que era um acervo antigo, que eles haviam utilizado em algum projeto de exposição, que a gente não sabe muito bem, mas que teria um interesse, né, da gente expor no espaço do Museu da Justiça de Niterói. Só que o acervo tinha umas peculiaridades, né, que, assim, estava muito mal acondicionado, tinham peças, né, que precisavam de um tratamento, a Tainá sabe muito bem, depois ela entrou no processo. Eu estou falando mais desse meu primeiro momento, né, com esse contato com esse acervo. Existia uma necessidade de fazer uma outra triagem, e o que mais me incomodou, que a proposta que veio para a gente poder fazer essa exposição era justamente na efeméride da Semana da Consciência Negra. E eu pensei, eu me reportei à nossa diretora Cileia Macieira, nossa diretora também do DECO é Ana Paula Delgado, junto com o Gilmar, e falamos, olha, o acervo tem uma certa relevância, é importante a gente trabalhar esse material, só que a gente não pode apenas reproduzi-los dentro de uma semana em que o conceito e a discussão é outra. Eu não posso reproduzir um material que representava uma época, um cotidiano, né, de escravidão, de período escravocrata, né? É um período importantíssimo para a história do Brasil, justamente, e esse material documenta essa fase, esse período, né, dentro da sua realidade, da escravidão. Só que a gente não podia apenas reproduzir aquele material para o museu, porque também não condiz, né, com o discurso do Tribunal de Justiça, né? A gente está combatendo todo esse processo, né? Estamos desconstruindo e reconstruindo, né, uma nova linguagem, uma nova narrativa, né? Então não havia o como, e isso eu reportei para a Cileia através de e-mail no meu relatório, né, apenas pegar aquele material e jogar em uma exposição sem um contexto, ou dentro de um contexto que estava totalmente fora assim, de alinhamento, né? A Semana da Consciência Negra, a Efeméride da Consciência Negra, justamente para a gente rediscutir, a gente repensar, né, todas essas questões, dessas lutas, né, no processo que foi construído até o período da abolição. É uma semana que vai de contra a semana, né, o dia da abolição. A gente também busca um novo diálogo, uma nova concepção, né, para que se construa, né, justamente como a Tatiana falou, né, perca-se a invisibilidade, né, como a Tainá muito bem desenvolveu a pesquisa e trouxe nomes, né, de personalidades negras que lutaram por esse processo, o processo da abolição, né? Não só os abolicionistas já famosos, que a gente mais conhece, é claro, né? José do Patrocínio, né? Luiz Gama e outros, né? Mas, assim, aqueles que também lutaram dentro da sua realidade, pelo Brasil afora, dentro das revoltas, as diversas revoltas, né, que ocorreram, né, e que muitas vezes a gente não sabe que existem essas histórias, que existem essas lutas, e essas lutas é que ajudaram a construir todo o processo de abolição, né, da escravatura, né, de liberdade, né, de construção de identidade cultural, né, de valorização de uma cultura, né, da cultura negra, né? Então, ela desenvolveu muito bem a pesquisa, né, nesse processo todo, e eu fui acompanhando, né, junto com os colegas do setor de museologia, é claro, e trouxe essas pessoas, né, para uma realidade, né, que até a gente possa começar a rediscutir e repensar a história de cada um dentro desse processo, né? Rugendas e Debré tem peças maravilhosas, né? Já teve uma exposição de Debré, né, no Museu Chácara do Céu, que é o acervo do Castro Maia, né? Mas
o olhar era diferenciado. Naquele momento, a gente não poderia colocar simplesmente as peças de Debré e Rugendas, né, e não ter uma contextualização que foi construída pela Tainá, justamente trazendo, né, junto com esse contexto histórico, outras personalidades, né, que pouco se conhece. E eu acho que aí a gente começa a reconstruir, né, ou desconstruir melhor, essa questão dessa estrutura que se formou nesse período, né? Essa estrutura do preconceito, né? A estrutura que não era reconhecida, né, como direitos para a população negra, né, como também oportunidades, e a gente precisa realmente repensar a cada momento, a cada possibilidade. E aí, partindo de obras, né, de dois grandes artistas que tiveram uma função importantíssima, que era documentar aquela realidade da sociedade da época, foi assim um ganho muito importante para o museu, né, para o trabalho da exposição, que agora está aqui no Rio, né, sendo apresentada na Lâmina 3, né, e que poderia partir-se dali para construir novos diálogos, novas narrativas, né, novas representatividades, porque nós justamente precisamos, e justamente por estarmos dentro de uma instituição, né, que busca justamente pacificar, construir uma realidade de igualdade, né, de oportunidade, né, para todos os tipos de questões de gênero, de raciais, de religiosidade, e a oportunidade justamente está ali, né? Estava nesse trabalho, a construção, e trazer pessoas que a história às vezes esconde, né? Personalidade que a história às vezes esconde, né? E que é muito importante para esse processo acho que até de letramento, né? Porque dentro do processo de educação, né, e educação antirracista, a gente tem que pensar no processo de letramento, né, para que todas essas nuances dessas lutas, dessas batalhas venham a se destacar para a gente, né, e a gente se reconhecer e potencializar a nossa identidade, a nossa cultura. Então, acho que foi muito importante os nomes, assim, a figura do Luiz Gama, né, assim, como um grande, né, representatividade, assim, que a Tainá trouxe para a gente, até por conta da figura do direito, né? Eu acho que até nesse ponto foi bacana, foi legal, porque o Luiz Gama tem uma história, né? Ele atuou na própria causa dele, e além disso já tinha a história, né, da mãe dele, né, da Luísa Marim, que também lutou na Batalha dos Malês, né, na Revolta dos Malês, e ele também deu continuidade, né, como abolicionista negro, né, nessa luta aí para a busca, né, da liberdade, do processo de abolição. Então, essas figuras, essas pessoas, essas personalidades que a Tainá trouxe para a gente conseguiu visualizar bem, eu acho que está muito claro ali, e assim, é um trabalho que, né, pode se desenvolver em outros núcleos, outras questões, né, e sempre se discutir. Acho que essa conversa aqui não aconteceu, né, quando a exposição foi inaugurada no Museu de Niterói, mas eu acho que ainda está em fase, porque justamente ocorre num período em que não tem nenhuma assim, efeméride tão importante, né, para tratar da questão negra, porque eu acho que a conversa e a questão negra tem que ser tratada a todos os momentos, não só no Dia da Semana da Consciência Negra, não só no 13 de maio, né, e outras datas que temos, entendeu? Com outras personalidades, mas assim, é um momento que a gente pode, sim, sendo desvalorizada, pelo contrário, acho que está sendo assim muito bem aproveitada, né? Está sendo muito bem assim, está sendo muito bem uma questão levantada, e a gente poder, né, tá sempre discutindo esses detalhes, esses fatos marcantes para a nossa história, para a história do Brasil, para a história da cultura no Brasil, né? Acho que é fundamental para a gente mesmo. E eu, sem contar, outra questão assim, que eu acho que foi importante, só que outros negros, né, outras personalidades negras que não puderam entrar, porque a gente está tratando de um período, né, que era, né, o período
do colonial, período das revoltas, né? Mas que isso gerou um fruto para que outros movimentos surgissem, e até hoje, né, justamente, né, o 20 de novembro não é à toa, né, ele foi criado justamente para a gente repensar todos esses momentos, todas essas lutas, e a gente vai continuar sempre. Existem os vídeos, né, Tainá? É bom falar dos vídeos, né, as pessoas que contribuíram com os vídeos, porque justamente um pouco claro também esse pensamento contemporâneo, né, sobre o que é a consciência negra, né, e eu sempre que eu posso vou lá e revejo de novo, porque a gente está sempre rediscutindo e repensando isso. Seria bom também poder deixar, incentivar as pessoas a assistirem os vídeos, inclusive está na página do museu, porque são pensamentos contemporâneos, né? São pessoas ligadas ao movimento negro e que têm essa concepção de que o 20 de novembro, né, não é só uma data comemorativa. Na verdade, eu nem gosto de tratar essa data, nem a data do 13 de maio como comemorativa. Mas o 20 de novembro é uma data de você, né, manifestar tudo aquilo que já foi feito, né, e tudo que já está sendo e que já está continuando ser feito, né, nessa luta aí que a cada dia, quando a gente pensa que a gente está avançando, tem sempre uma coisa que traz a gente de volta e não, a gente tem que continuar, né? Acho que o caminho é esse, as coisas precisam mudar. O TJ é um trabalho importante, né, nessas questões, como eu já falei. Daí, aproveitando a presença da desembargadora aqui, né, Tainá, falar da exposição do COGENS, né, junto com o desembargador Wagner Sinelli, que vai ser inaugurada, aberta no dia 15 de agosto. E dentro, o tema da exposição é Quem Sente na Pele, inclusive que a desembargadora fez a abertura, né, e falou um pouco do Quem Sente na Pele, e vai tratar de alguns temas dos vídeos, né, gerados pelo Quem Sente na Pele. E um dos temas que será tratado é a questão do preconceito racial e a discriminação no ambiente de trabalho, né, como mais uma forma de assédio, né? Dentre outros, a questão da religiosidade, a questão de gênero, a questão da acessibilidade, mas essa exposição também, eu acho que continua, vai seguir nessa linha do que o tribunal tem apresentado de trabalho, de lutas, né, e de conquistas, né, dentro de uma questão que é a busca da igualdade, né, para todos, né, independente da questão ou como a pessoa se apresenta. Eu acho que eu termino aqui a minha fala para não me estender tanto assim, né? Era isso. Basicamente, eu trouxe um pouco da experiência que eu tive nesse projeto, né? E como eu vi o projeto se desenvolvendo por dentro, né? Porque hoje aí você consegue ter uma percepção, mas lá dentro, todos os detalhes que foi trabalhado ali, eu achei super importante, sim. Eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho aí. Obrigado, agradeço aqui a minha fala. Acho que eu encerro por aqui, Tainá. Muito bom, Márcio. Muito, muito obrigada pela sua contribuição. Desembargadora Patrícia, eu vi que a senhora levantou a mão. Por favor, fique à vontade. Eu tinha levantado a mão entre a fala da Desculpa. Tatiana, porque eu me lembrei da nossa primeira caminhada que nós fizemos para a Pequena África, e também me lembrei da mostra artística, porque eu acho importante, nós vamos para a segunda mostra artística dos Cogens, e aí também Maximiliano também, que eu acho que ele gosta que se chame de Max, né? Eu vou ficar também íntima, que ele também Pode chamar. posso chamar de Max, então, que o Max Pode, também pode. chamou a atenção para a questão não só dos vídeos do projeto Quem Sente na Pele, mas para que todos os servidores, todos os magistrados, todos aqueles que sintam interesse em participar dessa seleção, que pode ser qualquer sentimento através da poesia, dança, vídeos, ou seja, até mesmo um material qualquer que seja criativo, para que façam parte desse prêmio da mostra artística, que não é competitivo, na verdade, mas que o Museu da Justiça sempre nos acolhe para que se possa ter
essas questões todas sendo trabalhadas e vindo de uma atividade de acolhida pelo tribunal, que é importante para nós. Para os senhores terem uma ideia, o nosso projeto Quem Sente na Pele, ele está também competindo no Prêmio Inovar esse ano, né? Então, assim, é importante porque nós estamos dando visibilidade, não só do que nós temos no tribunal, com servidores, magistrados, colaboradores, tá, estagiários, cada um que se propõe a dar os seus depoimentos, mas também para nos sensibilizarmos nesse sentido de que algumas políticas públicas têm que realmente serem aperfeiçoadas no sentido de cada vez mais se tenha essa consciência e visibilidade para todos os aspectos sendo desenvolvidos. É nesse sentido. Aí eu me lembrei que a Tatiana disse muito bem, né? Que agora a caminhada, se nós pudéssemos dizer assim, se transformou numa trilha de memória, a verdade é essa, e quase que uma aula prática, a verdade é uma aula prática para nós. Então, eu recomendo, eu não pude ir nessa última, mas já estou esperando a próxima. E Nossa, agradecer aos dois, porque foi muito interessante. Eu fiquei aqui o tempo sim, todo. eu também queria participar da próxima caminhada, hein, Tatiana? Vamos estender esses convites aqui para o pessoal do museu. Acho que o pessoal do museu super vai topar e vai aceitar essa caminhada. Eu acredito que os COGENs ele tem contribuído em muito, né, para essa conscientização social da sociedade, né, conscientização política e também dos próprios servidores e colaboradores do TJ, né? Dizer também Então, que eu estou aqui na representação do desembargador Wagner Sinelli, ele que, obviamente, de uma forma muito gentil, fez essa deferência, disse, não, vai uma vez, faz a abertura, você vai gostar. E aí eu disse, então tudo bem, eu vou. Que ele gosta de estar sempre, né? Eu desembargador também. Sinete é outro parceiro nosso aqui do Ele é muito museu. bom. E ainda bem que a senhora aceitou o convite, Foi porque muito bom, tem adorei. sido muito proveitoso a senhora aqui. Que bom, obrigada. Nada. Então, é engraçado que é interessante, na verdade, que o Max me fez rememorar vários processos da curadoria, né, da exposição Consciência e Visibilidade, Caminhos de Luta por Liberdade. Ela dialoga muito com o livro Enciclopédia Negra, ganhou o último prêmio Jabuti, foi organizado pelos professores Lídia Schwartz, Flávio Gomes e Jaime Laureano. E esses autores, eles chamam a atenção do silêncio constrangedor que existe em inúmeros arquivos e livros, né? As referências acerca da imensa população negra escravizada, as referências são escassas. Então, sempre relacionam esse período, principalmente a comunidade negra escravizada e também a negra, né, que sempre foi colocada como inferior, sempre como passivos e sujeitos sem direito, apenas aqueles indivíduos sem vontade, né? E são raros os registros de diversos escravizados, aqueles sem nome, sem origem, e que buscavam, de alguma maneira, o que eles acreditavam ser liberdade. Então, na nossa trajetória educacional, muitos aqui foram formados num período ainda que não se tinha tanto essa revisão, né, da nossa própria história. Então, fomos criados, às vezes, em relativizar ou normalizar esse processo de escravização e esse processo de invisibilidade da comunidade negra do período colonial, no período imperial, no período republicano também, e hoje aí nós estamos caminhando para a superação do racismo. E a exposição ela é dividida em 3 partes, né? Já que tínhamos que partir das obras de Debré e Rugendas, como o Max bem lembrou, então nós usamos essas pinturas para contextualizar o ambiente do século XIX e também para contextualizar esses viajantes
estrangeiros que chegavam no Rio de Janeiro e ficavam encantados com a beleza do Rio de Janeiro, mas também ficavam horrorizados pelo fato, no século XIX, ainda se ter escravidão nesse Brasil imperial, né? Lembrando aí que esses viajantes, geralmente vindos do continente europeu, vinham com ideias iluministas, vinham com ideias de liberdade e também vinham com ideias de revolução industrial. Então, não existia na cabeça deles mais essa ideia de trabalho forçado, né? Existia mais o trabalhador trabalhando em fábricas. Então, ao ler vários relatos de viajantes, nós percebemos esse horror com a escravidão aqui ainda no Brasil. Então, nós partimos desse contexto histórico, a partir das obras desses dois viajantes. Então, a primeira parte da exposição é contextualizando a escravidão no século XIX. A segunda parte da exposição é trazendo aí diversas revoltas, a das mais conhecidas, como a do Manuel Congo. Então, nós temos aqui no SEATA, chefiado aí pelo Gilmar de Almeida, ele tem em seu acervo o processo de Manuel Congo, que liderou uma insurreição, se não me engano, em Vassouras. Foi uma das grandes revolta, durante o período, se não me engano, colonial. Então, mas também trazemos diversas resistência por parte de ex-escravizados e escravizados em busca do que eles acreditavam ser liberdade. Porque é muito interessante como a gente vê em qualquer evento sobre consciência negra, é muito normal encontrarmos frases e a vida de diferentes abolicionistas, como Luiz Gama, José do Patrocínio, mas nós não temos aqueles que viveram, de fato, a resistência diária ali enquanto escravizado e que se colocaram contra o seu senhor, que fugiram. Então, nós organizamos diversos processos que estavam aqui no nosso acervo e colocamos à disposição. Então, nós temos desde uma revolta muito conhecida até aquelas revoltas como Benjamin de Oliveira, Bibiana e Jael Guaraná da Costa, como Caetana, como Estevão Pimenta, como Eva Maria de Bom Sucesso, que se recusou a casar com a pessoa que o seu senhor queria que ela se casasse. Então, essas são formas de resistência que às vezes passa batido. E às vezes nós não sabemos dar nome a essas pessoas. E o processo de dar nome a essas pessoas, nós os colocamos como sujeitos, como pessoas. Por isso que hoje nós não usamos mais essa palavra, né, de escravos, como se isso nascesse com a pessoa negra que nascesse no período colonial ou no período imperial. Mas foram pessoas que foram escravizadas forçadamente. Então, e a terceira fase da exposição, nós trazemos aí vários nomes e várias histórias que foram invisibilizadas para que as pessoas e os visitantes se tornem conscientes de que essas pessoas existiram. E também finalizamos com a ideia de que a luta não acabou. Nós superamos, a abolição foi apenas uma parte do processo. A luta não acabou porque o racismo ainda precisa ser superado. Então, nós trazemos aí, desde os nossos arte-educadores e também museólogos, para gravar, né, um vídeo do que seria a consciência negra, e também professores, doutores, intelectuais negros, hoje em universidades, trazendo o que eles acham, o que eles acreditam ser consciência negra. Então, nós temos o professor doutor Flávio Gomes, o professor doutor Ivani dos Santos, professora doutora Helena Teodoro, representando a comunidade do samba. Então, nós temos essa exposição, por mais que ela seja pequena, ela tentou abarcar, englobar diversas personalidades, diferentes áreas, para dizer o que seria essa consciência negra. E o Max trouxe um ponto muito interessante, que a gente conversou uma vez,
e retornamos essa conversa, pelo menos aqui no gabinete do museu, de como seria importante organizar esse evento hoje para afirmar que o TJ está comprometido com essa ideia da superação do racismo, não só no período da efeméride da consciência negra, que seria o 20 de novembro, mas em todos os dias do ano. E vendo a participação dos COGENs, vendo a participação da Tatiana, nós percebemos que o TJ-RJ, né, ele tem trabalhado transdisciplinarmente, integrado contra o racismo na sociedade atual. Então, eu gostei muito dessa participação, gostei muito da participação da desembargadora Patrícia, por nos prestigiar, pelo seu tempo, Max, Tatiana e por todos presentes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Tatiana, como professora de História para professora de História, seria o seguinte: nós temos a Lei 10.639, que obriga, né, desde 2003, o ensino da cultura e história afro-brasileira no ensino básico, mas nós percebemos, depois de 20 anos, como tem sido... muitas escolas, principalmente particulares e algumas religiosas, têm se colocado contra a aplicação dessa lei. E como a IDA, né, como a educação patrimonial na Pequena África pode contribuir e pode dialogar com a Lei 10.639. Pois é, justamente, assim, o que a gente vê o quanto é importante a gente estar inserido dentro, né, da localidade, para a gente não só visualizar, mas que a gente possa sentir, né, sentir toda essa história, estar ali em loco, né, aprender toda essa história onde tudo realmente aconteceu. E assim, como você até comentou antes, né, a gente veio de um tempo, né, onde não tinha essa obrigatoriedade. Quando eu fiz a minha faculdade de História, eu não tive História da África, eu não passei por esse processo, né, não tive essa história me contado, que dirá no ensino médio ou antes, né? E é muito importante a gente ter essa educação patrimonial, essa educação das nossas raízes, esse letramento, né, na nossa história. E aos poucos, né, a gente vê o quanto, por exemplo, o IPN, Instituto Pretos Novos, né, tem todo um projeto voltado, né, para a educação patrimonial. A quantidade de escolas, de ônibus escolares que chegam por ali é muito bonito de ver, né? Toda essa importância, essa valorização que aos poucos, né, a gente tem caminhado. Assim, apesar de terem passado 20 anos, né, aos pouquinhos agora que a gente está começando a caminhar realmente nessa educação. Eu lembro logo quando eu comecei a trabalhar como guia, né? Eu fazia muito receptivo de cruzeiro ali na Pequena África. E eu ficava assim, gente, 2014, 10 anos atrás, turistas europeus chegavam assim, como é que eu faço para chegar no Cais do Valongo? Como é que eu faço para chegar no cemitério Pretos Novos? Eu ficava assim, gente, o pessoal lá de fora conhece essa história, conhece a realidade, tem uma importância gigantesca para a história e aí da diáspora africana como um todo. E a própria população não conhece, o próprio Rio de Janeiro, o próprio morador não conhece a própria história. Eu ficava assim, gente, isso daqui precisa mudar. Então, assim, são esses momentos que a gente tem aqui da gente conversar, né? Todos os projetos que o tribunal tem, todas essas parcerias, essas possibilidades fazem com que a gente consiga, né, disseminar toda essa história que a gente não teve nas nossas bases, né? Que foi preciso uma lei para que pudesse, né, ter a obrigatoriedade desse ensino, mas que agora, aos poucos e muito aos poucos, né, ela está sendo realmente implementada e essa valorização, né, desse passado, né, está chegando, assim, está vindo à tona, né? Então é muito importante, né, esses espaços e a gente está aqui justamente conhecendo, né, e conversando sobre. Obrigada. Perguntaram no chat, acabou aparecendo aqui para mim como notificação, se eu poderia citar alguns nomes que aparecem na terceira parte. Claro, com certeza, mas olha, são 28 nomes. Deixa eu tentar mostrar compartilhar com vocês como foi esse processo. Esse Enciclopédia Negra, todos esses nomes foram tirados do livro Enciclopédia Negra, né?
E lá, esse livro traz 550 histórias de pessoas que foram invisibilizadas, negras, né? Que foram invisibilizadas durante o período colonial, imperial e republicano. E é muito interessante, quero incentivá-los a adquirir esse livro. Existe uma amostra grátis no Google, ali você pode visualizar nomes até a letra D. Mas como determinar qual história seria mais importante que a outra, né? Então, tomei a liberdade de sortear os nomes, né? O sorteio não teria como dizer que uma história preferida, outra história não é tão bem colocada. Então, o sorteio foi a melhor metodologia. Então, foram sorteados 28 nomes, e ao centro, quero incentivá-los também a visitar a exposição, e no centro nós temos Luiz Gama, que assim que você olha para o painel, você identifica que é o Luiz Gama, e daí você é convidado a também ver os outros nomes que são desconhecidos. Então, alguns nomes como Caetana, Benjamin de Oliveira, Benedito Meia Légua, Arthur Rocha, Amélia Rosa, Ventura Mina, Gregório Luiz, Grácia Maria da Conceição Magalhães. Todos esses nomes você poderá também acessar através do QR Code lá na exposição. Você poderá ver a história de cada pessoa citada ali. Então, como uma forma de encerrar, gostaria de agradecer a todos presentes, agradecer a Tatiana, ao Mats, a desembargadora Patrícia, e também gostaria de fazer uma rodada final de falas, bem rápido, né? Só para a gente finalizar e concluir essa roda de conversa. Por favor, desembargadora Patrícia, que bom que a senhora ficou e prestigiando aqui a gente, e também claro, com o maior prazer. separando um pouco do seu tempo para esse Nada, evento. foi um prazer. Participarei mais vezes. Eu só posso agradecer, dizer que foi muito bom e que eu acho importante essas rodas de conversa, porque, olha, sabe o que eu senti? Que me atraiu para ir para a exposição, sabe? Aquele que atrativo. bom. Fiquei imaginando a exposição, primeira parte, segunda parte, o que podia acontecer. Então, assim, quando você foi anunciando a exposição, quando Tatiana também foi, de uma certa maneira, falando, e o Max, eu fiquei imaginando como é que a exposição foi sendo construída. Então, eu acho que é um grande atrativo, sabe? Ter a roda de conversa antes, um tema, e discute tema com uma visão, né, de memória, uma visão de memória com o sentimento, que é isso que nós temos, intenso, e todos os envolvidos, todos aqueles que têm um interesse no assunto e que vão continuar, que é como o Max disse, não adianta, né? Não tem data comemorativa para uma situação que é de memória, que a gente, na verdade, não gostaríamos, né? Que tivesse acontecido, que fosse assim. Então, não tem que comemorar nada. Na verdade, é o tempo inteiro nós não esquecermos, para nunca repetir nada que seja indigno, né, na verdade, represente na nossa história um processo de coisificação, de falta de humanidade, e tudo mais que todos já sabem, porque estamos todos nós muito grandes, né, e já todos conscientes do que não devemos fazer. Essa é a grande, eu acho que é a grande mensagem atualmente para todos nós. Então, eu me senti muito atraída para a exposição, por isso eu queria dar parabéns a todos e dizer que gostei demais. Muito obrigada pela deferência de abrir esse evento e de tê-los comigo. Obrigada. Nós aqui E Tainá agradecemos. pela intermediação, né? Obrigada, desembargadora. Muito obrigada pelo seu Pela tempo. mediação, pela na verdade. Tatiana.
Queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nessa roda de conversa, né, a presença da desembargadora, né, a presença do COGENS como um todo, do museu, de todos os participantes aqui na tarde de hoje, né, como o quanto é importante, né, a gente trazer essa consciência a todos esses homens, mulheres, centenas, milhares de homens, mulheres, crianças que para cá vieram, o quanto a gente precisa e necessita, né, de mais pesquisas, de novos olhares, né, para dar justamente visibilidade a cada um. A gente teve todo um processo de apagamento histórico, mas eles estavam e sempre estiveram lá com suas consciências, com suas buscas, em busca de liberdade. A gente teve as primeiras greves, né, feitas por pessoas negras, né, por escravizados, e isso é muito invisibilizado ainda. Então a gente precisa justamente trazer à tona, né, e conversar sobre, contar todas essas histórias, né? Então, agradeço a oportunidade. A desembargadora comentou do primeiro mostra, né, artística, né? Eu participei da mostra, com um vídeo sobre a Pequena África, né? Esse ano a gente está com a mostra, com a mostra novamente, né? Tem umas surpresinhas aí vindo. E a nossa trilha, a próxima trilha da memória, estava conversando com a Gisele, né, com o desembargador Wagner, possivelmente vai ser em setembro, então também já deixo aqui o convite a todos, e também, né, para a gente ver lá a exposição do Consciência e Visibilidade, tive a honra, né, de participar da inauguração, a convite da Cileia, que está aqui presente, lá em Niterói, parabenizar, né, a todos os participantes, né, e toda essa construção da exposição. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Max? Bom, quero agradecer também, né, a presença aqui, por ter a oportunidade de ter essa fala, ter essa conversa, a presença da desembargadora Celeste Patrícia Ribeiro. Obrigado, Tatiana, também. Trouxe um pouco mais do projeto Trilhas da Memória. E deixar aqui o convite, já 15 de agosto, a abertura da exposição Quem Sente na Pele no Museu da Justiça. Isso mesmo. Obrigada, Max. Quero lembrar a todos que a exposição Consciência e Visibilidade vai ser inaugurada amanhã, na Lâmina 3. Então, vai ficar até no dia 31 de julho. Será uma pequena temporada ali na Lâmina 3, mas acredito que será um pontapé para a gente estender nossos laços e também as discussões sobre o assunto. Muito obrigada, desembargadora, Tatiana, Max e a todos presentes.